Acertei ele. Não, o Zé Roberto colocou o nome de um senhor, né, Orlando Freitas da Fonseca, que desencarnou hoje, né, será enterrado amanhã lá no Irajá, pedindo para ele, para os seus familiares, né, por todos aqueles seus amores, né? E agora à tarde, eu não sei aonde mas só sei que é na Tijuca, fiquei muito sentido. A Margarete encontrou com uma amiga dela que é professora numa escola particular na Tijuca, ela não sabe o nome. Um garoto de lá, 17 anos, suicidou. Tá muito pior. A mãe em Portugal, ele morava, né, com a avó. E a avó é médica, de repente não estava também tendo muita atenção, né? A mãe morando em Portugal, o pai na Índia. Notícia muito chata que eles, né, devem ter recebido, devem estar numa situação complicada. Querendo pedir também para todos eles, não sei onde mas com toda certeza os espíritos lá da Tijuca devem saber onde né? Pedir para esse garoto, essa família também, que realmente é muito triste, né? 17 anos apenas. Mas é isso aí, Jorge. Contigo agora. Estejamos em paz. 47 a lição. Paz seja convosco, Jesus. João 20, 19. Usam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidade interior do dever, retamente cumprido, e entrega-te à sabedoria divina, à ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém se recusa a arquitetar e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes, se algumas circunstâncias te contrariam, serena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas que te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirá um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, embora te interesse pelos frutos determinadas árvores, não chegará a colhê-los antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Seja quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança, da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais após louvor dos céus e expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente aos convívios das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. E assim, Senhor, nós nos pedimos da tua assistência para os nossos lares, para os nossos amores. Pedimos, Senhor, para o nome que foi citado, Isabel de São José Roberto, e para o jovem de 17 anos, Senhor, no bairro da Tijuca, que deixou a vestimenta física do suicídio. Que a sua paz possa envolver esse nosso irmão, não só ele. Inúmeros, no dia de hoje, deixaram a vida física pela porta do ato abominável. O infortúnio talvez habitava o coração desse nosso irmão, seus pais, seus educadores, não observaram
a sua tendência, os seus sentimentos, os seus atos e a sua atitude e ações do dia a dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez por tudo. Os nossos irmãos e irmãs que não puderam comparecer até o prezado momento, que seus lares sejam envolvidos também e que sejam bem-vindos aos pouquinhos, à medida que o estudo for sendo apresentado. Que a sua paz seja no coração de todos nós e envolva muitos irmãos nossos sofridos e caídos que deambulam na vida pela via pública. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Frânia. Boa noite, Jorge. Vamos ver se a Claro hoje se mantém amiga. Minha amiga. Se a Clara se mantém acesa, né? É acesa, porque para mim, quarta-feira já deu problema. Cara, sério. Olha só, eu na semana passada estava sem caneta. Eu sei que nós paramos. Hoje o livro é o Paulo Estevam, né? É. Paulo Estevam. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Afrânio. Desculpa, então. Boa noite, seu Roberto, Boa Afrânio, noite. Jorge. Boa noite. Nós paramos no capítulo 3, na parte que o Saulo procurou o pai, mas eu não marquei o parágrafo que parou. Você que está conversando ainda com o pai, né? Alguém marcou aí? Eu tinha pedido a Elisa para marcar, mas a Elisa hoje não vai poder vir. Ela foi para Está vendo agora a Cyndi Lauper e mais tarde a Katy Perry, tá? Deve ter sido. Hoje é a noite da mulher, então deve ter. Pois é. Boa noite, Zé Roberto. Alguém se lembra de parágrafo? Não, vamos começar aqui de um parágrafo que eu já imagino. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite. Eu não marquei, estranho que eu também não marquei. Bom, vamos começar. A última foi dia 16/8. Hein? Eu tenho aqui do livro novo, página 259, começa de saúde refeita, ante qualquer... Mas acho que não é daí, não. Não, nós estamos à frente já. Tá. Bem à frente. Nós estamos na conversa dele com o pai. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar no livro antigo, página 296. Tá aqui. Tá? Achou? Falta-me tudo, meu pai. Estou cansado e doente. É isso aí? Como é que é o negócio? Isso. Falta-me tudo, pai. Estou cansado e doente. Não tenho dinheiro algum. Necessito da piedade a Deus. Estou cansado. É 267. Se voltar atrás, será meu pai. Afrânio, qual é a página do teu, que é igual ao meu? Pois é, eu não estou achando. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos começar no livro velho, 296. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho. Dá para todo mundo ver aí onde está isso? No livro novo. Peraí, não sei. Isaac sentou-se. Isaac sentou-se. Hein? Agora é isso mesmo, Afrânio. Está marcado no meu livro, Isaac sentou-se buscando penetrar o íntimo do filho com um olhar percussiante. Todo mundo achou? Achei. Não, Isaac sentou-se buscando penetrar. Entendi. Só para fazer um make-off rapidinho. Achou, Jorge? Achou, pastor? Qual o novo aí? O livro novo, qual a página, Zé? O livro novo é 263. 263. Poxa, é bem diferente do velho. Consuelo, hoje, a Consuelo hoje é a Elisa, não vem? Você pode ler? Ô, Afrânio, não fica zangado comigo não, Afrânio, mas esse meu óculos não está dando. Tá bom. Então, seu Roberto, então. Tá bom, seu Roberto? Vamos lá. Pode. Todo mundo achou? Enquanto a Clara estiver deixando, vamos lá. Para não deixar, a gente dá um jeito também. Achou, Jorge?
Está aqui, né? Agora, Isaac sentou-se. Então, vamos lá. Bom, só o make-off que eu ia fazer, né? O Saulo esteve lá em Jerusalém, na uma casa do caminho, viu que lá um negócio está meio complicado, mas o pessoal falou: é melhor você sair, porque ele ainda foi cutucar, né, a onça com a vara curta, né? Foi lá na sinagoga dos cilícios, né, que é o pessoal dos turcos, o pessoal da terra dele. Lá não foi bem tratado, aí ainda falou, né, o velho Saulo, né, falou mais forte. Aí o Pedro, os outros apóstolos aconselham ele sair de Jerusalém, que ia haver represálias contra ele, né? E ele realmente segue o conselho e pensa: vou visitar meu pai, né? E soube pela boca do amigo dele, do Alexandre, que a mãe já tinha desencarnado, mas vou lá buscar meu pai. Chegando lá, o pai, né, o recebe, apesar dele estar com um aspecto bem diferente do que era, né? Reconheceu os velhos, né, empregados não o reconheceram, mas o pai o reconheceu na hora e começa um diálogo entre os dois, tá? Diálogo esse que vamos acompanhar hoje. Vamos lá? Então vamos lá. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho com um olhar percussiente, interrogou-o em tom de censura: será que estás mesmo curado? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido. Necessitava de alento para recomeçar a existência num idealismo maior, e até o pai o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou de maneira comovedora: meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. Estendei-me vossas mãos. Conhecendo a austeridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, o ex-doutor de Jerusalém humilhou-se inteiramente, pondo na voz toda a fadiga que se representava no coração. O ancião israelita contemplou firme, solene e sentenciou sem compaixão: Olha só. Só um instantinho. Não, veja bem, chegou, o pai já está curado, né? Esperava a resposta assim: estou curado, ou seja, voltei para o judaísmo. Só que não dá essa resposta, né? Demonstra que está fraco. Isso também era péssimo naquela época, né? Principalmente para o filho único, né? Masculino, né? Digamos assim, o filho. Não. E o pai dele, conforme ele está falando aqui, era duro. Era duro. Mas isso aqui tem uma liçãozinha para nós, né? Tem uma liçãozinha para nós. Depois que a gente acabar de ler esse parágrafo, a gente vai comentar sobre isso. Alguém quer falar? Continua. Tá. Não estiveste doente? O que significa, então, a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade de seu proceder. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Rarada de desgosto, sua mãe encontrou lenitivo na morte, mas eu, acreditas-me insensível à tua deserção? Se resistes foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, de que uma perturbação mental houvesse atirado contigo, e uma perturbação genial houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Criei-te com todo o desvelo que um pai da nossa raça
costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizava as gloriosas promessas para a nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, como leite de afagos. Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração e, desse modo, que retribuis as dedicações e os carinhos do lar. Faz algum comentário, Frânio? Sim, sim. Aqui tem uns pedacinhos para comentar. Então, olha, vamos lá. Primeiro ele fala, os filhos podem ser ingratos, tá? Na visão dele. Né? Sua mãe, né? Ralada de desgosto, tua mãe desencarna. Criei-te com desvelo de um pai de nossa raça, que um pai de nossa raça costuma dedicar-se ao único filho varão. Sintetizar as gloriosas promessas. Então, veja bem, é um recado para nós. Tudo bem, o esforço dele foi maravilhoso, não podemos negar isso não, tá? Foi um pai dentro do que ele compreendia como pai, dentro das leis que ele, né, da religião dele, que a constituição deles naquela época era a Torá, eram os livros das leis, né, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então ele fez realmente o mais correto possível. Só que ele não fez isso somente para o filho. É aí que entra a gente. É que nós entramos. Ele fez também para ele. Ele está fazendo aqui exigências porque o filho não venceu como ele queria. Se a mãe morreu ralada de desgostos, porque foi muito forte o choque, tudo bem, foi uma mãe desvelada, tratou bem e tal, mas o orgulho. Porque, veja bem, ele não entrou para o crime. Ele não entrou para nada. Ele simplesmente mudou de credo. Quer dizer, não abandonou também o Antigo Testamento. Estou falando que mudou assim. Não mudou de credo. Digamos que ele ampliou as ideias do credo dele. Ampliou a visão. A visão, né? Novas ideias. E nós, veja bem, onde fica o exemplo aí para a gente? Nós não temos filhos para a gente. Né? Às vezes nossos filhos dão certo, às vezes não dão. Poxa, mas não foi para a gente. Eles têm as provas deles, eles têm as dificuldades deles, eles têm os talentos deles. Então, né, a gente tem que respeitar isso. Nós vamos tentar ao máximo. Desde que não se desvie para o crime, né, para essas coisas erradas, tudo bem. Mesmo assim, a gente não vai ter culpa se eles se desviarem para as coisas erradas. Desde, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não criamos filho para a gente, para satisfazer os nossos caprichos. Porque se a mãe dele não pensasse assim, ela não teria desencarnado por isso. Ele está tratando ele mal por isso. Né? O orgulho da raça, o futuro rabino do Sinédrio, seria hoje ser um presidente da República aqui no Brasil ou em outros países aí, né? E de repente, em vez de ser presidente da República, prefere ser um pensador, um filósofo, tal, até combater o sistema. Olha aí. Fala, Zé. Não, é interessante que nós discutimos isso. Eu me lembro do Maria Vaz, a gente discutindo sobre isso, sobre os pais mexendo nos talentos, né, dos filhos, né, como se eles tivessem, né, a compreensão, a certeza de que aquilo que o filho ele almejou para o filho fosse o mais certo. E aí a gente sabe que não é hoje em dia, mas já se passaram 2000 anos, né? E você vê que mudou bastante. Mas ainda não sai da cabeça do pai querer o melhor para o seu filho. Isso é bom, isso não é ruim. Querer determinar para o filho aquilo que ele acha que é bom é que é ruim. Entendeu? Ele pode ajudar o filho de uma outra forma. Eu quero ser lixeiro. Seja o melhor lixeiro. O que você precisa? Precisa fazer algum curso? A minha filha chegou
pai, eu quero ser arquiteto, preciso fazer um curso tal. Todo mundo falava, mas arquitetura não dá, cara. Arquitetura, quem hoje gasta dinheiro, eu quero ser arquiteto. Quando eu fui, pô, vou ser químico. Pô, cara, tu vai ser químico, agora é TI, cara. Agora é tudo, para com isso, não sei o quê. Entendeu? É assim, é você ter a certeza do que você quer. E ela, ó, quero fazer tal curso, pode fazer, filho. Quero fazer tal curso, pode fazer. Aí foi assim. Eu dei os meios para ela fazer aquilo que ela queria. Se eu achava se era certo, se era errado, não tinha que querer nada. É Entendeu? aquela história do profeta, né? Do livro, o profeta, né? Nós somos arcos, eles são Exatamente. as flechas. Nós vamos lançar, ué. Não é isso? Exatamente. Onde a erca. Será que nós vamos acertar o alvo certinho? Não sei. Sei lá. Mas o homem lá em cima está de olho onde aquela flecha vai cair. Sabe onde ela vai, né, cair. Sim, certinho. Então, né, são as provas, né, tudo que eles têm que passar. Então, a gente compreende o seu Isaac, sim, tal, mas Os hoje meios. nós já temos um pensamento diferente, né? A gente não pode chegar a esse extremismo. Tem que aceitar o filho. Hoje nós temos aí essas questões aí agora de, né, os preconceitos referentes a negócio de gênero. Gente, É. cada um, veja bem, você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. Se é pecado, vai queimar no fogo do inferno, cara, a gente vai fazer a nossa parte. Não vamos fazer a parte deles. É isso. E lembrando uma coisa que eu faço questão de falar, de ver, que eu vi um dia desse, a doutrina espírita é progressista. Ela acompanha o progresso. Sendo a favor ou contra, acompanha o progresso, respeita o progresso. Agora, de repente, a gente acha que está errado, que a visão espírita, e lá, chegar lá na frente, a gente vai quebrar a cara. Assim como as coisas que a gente às vezes acha que está certo, lá na frente a gente vai ver que estava errado. Então, como o doutor Bezerra fala, Jesus está no leme. Né? A gente tem que, hoje, nesse mundo, ser flexível das coisas diferentes que estão acontecendo. Que está uma loucura o mundo. Né? Eu vi um negócio da Mafalda, né? Para o mundo que eu quero descer. Poxa, está mais ou menos assim o mundo, né? Para o mundo que eu quero descer. Alguém quer falar? Sim, deixa eu dar uma palavrinha aqui. O Saulo foi bastante orgulhoso, mas agora estamos sabendo por que o Saulo foi orgulhoso. Crente com todo o desvelo que um pai da nossa raça costuma dedicar ao filho do varão. A nossa raça. Olha o autismo aí, né? O meu filho, e nós somos a nossa raça. A nossa raça é a melhor. Não pode haver desvio. E aí, como contar com os mestres mais sábios, cuidei de tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é esse do modo. Muito bem. Isso aí, olha a condição do homem de posição alta que quer fazer tudo por um filho. Agora vamos a uma outra classe. Nós temos um companheiro que teve um filho que foi cursar no Japão. Isso tudo passou, fez o comentário conosco e passou. Passou com naturalidade. Ele poderia ser orgulhoso. Intimamente, ele deve ser orgulhoso. Mas perante os outros, ele poderia ser bastante orgulhoso. Eu não tive filho no Japão, Zé Roberto não teve filho no Japão, e por aí à frente. Mas esse companheiro nosso teve um filho que foi ao Japão fazer um estudo. Olha bem a diferença. A diferença do homem altruísta, que não, a raça, a família, e do outro, com a simplicidade, que também teve um filho com grande privilégio. Então é isso que isso a gente precisa ver. É por isso que ele foi, o Saulo, foi do jeito que foi. Porque os pais geralmente não conseguem perdoar o filho que não segue aquilo que ele deseja. O médico quer que o filho seja médico, mas o filho não quer ser médico, quer ser advogado. Então, essas coisas que a gente precisa ver, e é isso que está aqui.
É o que está escrito aqui, que nós estamos lendo no momento. E quantos filhos, se eu falar uma coisa certa aí, que queria ter uma vida normal, o pai, né, antigamente, obrigou a ir para a igreja ser padre. Não é isso? Exatamente. E aí vai, por diante. Quer dizer, essas coisas nós sabemos que hoje já não estão acontecendo tanto mais, né? Nós temos que abrir nossos olhos, porque todo mundo tem que passar por suas provas, suas dificuldades. O planeta diz provas e expiações, né? E respeitar. Vamos ajudá-lo, não só os filhos, quem quer que seja, né? Ao máximo. Se a nossa ajuda não está sendo, né, aceita, tudo bem, né? Não é como Jesus fala, né? Se chegar naquela cidade, não te aceitarem, sacode, né, a roupa e tira a poeira dos pés e vai embora. Só isso, não aceitou. Deixa lá quieto aquele povo que eles ainda não aceitaram. Né? Então é isso aí. É esse principal, eu acho importante. E o Saulo também é muito inteligente. O Saulo que ele vai falar uma coisa assim, pensar uma coisa aqui agora, que também é muito forte. Ele vai pensar nesse próximo parágrafo. Né? E contra o orgulho da raça de Serra Moraes, né, seu Roberto? Raça serrana. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Exatamente. Você citou, você fez uma citação numa determinada noite, meu filho vai para o Japão. Pronto. Foi. Seu filho foi para o Japão, voltou do Japão, e você continuou como aquele pai, com um orgulho interior, mas que foi natural para você. Eu encaminhei para que ele seguisse aquilo que ele queria. Então, isso é diferença, né? A diferença. Meus 4 filhos têm faculdades, curso superior, com especialização e tal. Pronto, acabou. Acabou. Estou feliz? Estou otimamente feliz, mas acabou. Não vou ficar com altruísmo, não, tem que ser assim. E meus filhos teriam que seguir exatamente aquilo que ele queria que o Saulo seguisse. Mas o Saulo pensou de outra maneira, né? Eu vejo. Ele não pensa, os pais que pensam assim não pensam, né, que o filho não desvirtuou, que o filho seguiu, que o filho seguiu dentro de um respeito de uma família. É isso que precisam entender determinados pais. Eu vejo que na atual conjuntura do planeta, a gente está fazendo estágio nas boas-aventuranças, né? Sim. Porque está tudo vindo à tona. Então a gente está fazendo um certo estágio. Zé, realmente. No sermão profético, está bem escrito, bem claro, a voz de Jesus. Tudo que está oculto será revelado. Revelado. Exato. Então, nós vamos nos revelar, nossos filhos vão se revelar. Né? Tem aqueles que vão para o crime, que vai para o tráfico, que vai não sei para quê. Cara, porque nós estamos numa pressão forte, que é uma pressão normal do planeta em transição, para realmente fazer o quê? Agora está na hora do quê? Da escolha do joio e do trigo. Uhum. Se não houver essas revelações, como é que vai escolher o trigo? Separar o joio do trigo. Né? O mal vai crescer tanto quanto o bem, e o que vai acontecer? O mal, a gente vai saber quem é do mal e quem é do bem. Exatamente. Como é que eu posso fazer acusar a ceifa. alguém, né? Exatamente. Para poder fazer a ceifa. Não. Vamos lá? Vai se revelar. Vamos lá. Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável às atitudes. Podia reverberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas. Mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé, e considerando a plenitude de seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Olha só o Saulo grande. Hein? O Saulo aí foi muito grande porque ele passou por um... Veja bem, Gamaliel, né? Gamaliel mudou, né? Mudou, renovou a sua fé.
Gamaliel. Mas era Gamaliel. Ele não podia esperar, que ele sabia dos limites do pai. Eu vou falar uma coisa particular minha aqui. Quando minha mãe já desencarnou em 91, só trouxe uma mensagem até hoje, foi através do médium Wagner Paixão, se vocês procurarem ele na internet. Ele é da turma do Haroldo Dias, né? Foi lá em Serra do Zé Moraes fazer um seminário. Ele é excelente também, o Wagner Paixão é excelente, excelente. E ele viu ao lado da minha irmã uma senhora, era a minha mãe. E à noite ele trouxe uma pequena mensagem, pequena mesmo, deve ter umas 10 como é que se fala? 10 frases. 10 linhas de um caderno. 10 linhas. E ele passa, né? Minha mãe dá a mensagem, a gente vê que é a minha mãe, Dona Nete. Estava escrito. Eu daqui do Rio, quando soube disso, é minha mãe, sem dúvida. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Afrânio, olha só. Afrânio, Luciano, olha só. A tua mãe tá legal, mas é o limite dela. Ela vai ter que reencarnar para aprender muito mais, mas ela está no limite bom. E teu pai é isso aí, tá? Teu pai está no espiritismo agora, tudo bem, mas não espere muito, não. Está também no limite dele. O que é que ele quis falar com isso? Né? Meu pai, logicamente, as ideias, né? Minha mãe lá no plano espiritual também está se melhorando, né? Mas não, a gente não pode esperar, tipo assim, uma luta, igual o Gamaliel falou, eu não estou mais disposto, não tenho mais disposição para lutar pelas essas novas ideias. E preferiu ir lá para Palmira, né? Ficar na boa, lendo o Evangelho, meditando e até desencarnar o Gamaliel. Então, Saulo viu isso no pai. O pai dele não tinha os limites do Gamaliel, tinha o limite dele. Então, temos que respeitar esses limites. Não adianta, por isso que o Kardec fala no negócio do proselitismo, no negócio de tentar converter. Não adianta tentar converter algumas pessoas. A gente tem que... Um dia desse, uma pessoa foi ali no Bezerra, que é extremamente católico, e falou para a Margarete, olha, adorei aquilo lá, mas eu prefiro ainda a minha igreja, a gente aperta a mão, senta, levanta, ajoelha e tal, vai depois tomar a hóstia. É o ponto dela, ela adorou a doutrina. Né? Ela também, ela gostou do que ela ouviu. Disse, parece que foi maravilhosa. Ela sentiu falta disso. Né? A gente também é outro ponto nosso, temos que ver isso, respeitar os outros, né? Outras religiões e tudo mais, porque cada um está no seu momento. E Saulo viu isso na hora que perante o pai, né? E não respondeu nada, começou a chorar. Né? Chorar. Alguém quer comentar? Senhor Roberto, volta, Elisa. Volta, Elisa. Chora. Choras, continuou o ancião, grande secura. Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio e da traição. Esses pais, pai que joga no peito do filho aquilo tudo que fez. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredaste assim pelo caminho da mentira execrável? Com que fim engendrastes a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino de quem tanto esperávamos para arvorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar? Olha só, né? A dificuldade dele aceitar as novas ideias. É a nossa dificuldade também, viu? Pegar alguém com a ideia aí legal, aí bem... Nós podemos até daqui a um tempo... Peraí, o cara tem razão, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Estou vendo que nessa vírgulazinha aqui tem alguma razão. E começar a estudar um negócio e aceitar. Mas essa questão de aceitar uma nova ideia
é muito difícil, muito complicado. Né? Aí até a Joana fala, né? Nós trazemos tudo, né? A nossa sociedade, os atavismos que ela chama coletivos, né? Porque o Zé falou ainda há pouco da senhora lá que precisa dos rituais, entendeu? Isso tudo ainda é um atraso para nós. Né? E isso é o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Esse trabalho nosso aqui hoje é isso, é nos livrarmos disso. É tudo aquilo que a gente carrega conosco há milênios. Abrir o nosso coração, abrir a nossa mente. Então, o pai dele não está errado, não. É o que foi ensinado a ele também durante milênios, o seu Isaac. Mas só que nós, que já temos um pinguinho de luz na frente, uma coisinha mínima, né? A luz do irmão Jacó, digamos assim, né? Já temos que começar, pelo menos, a pensar. Vamos ver o que é que aí está errado e o que é que aí está certo. Essa dificuldade, o Marco Aurélio fala uma coisa muito importante lá. O homem morre aos 30 anos. É enterrado aos 80, 90, 100. E depois dos 30 anos, realmente, nós temos dificuldade de mudanças. Nós temos que fazer essas mudanças a vida inteira. 40, 30, 40, 50, 80. Nós temos essa dificuldade. É própria do ser humano. Não? Por isso os 40 anos no deserto. É isso. Eles pudessem mudar para prosseguir. É o que nós acabamos de ler, é em função da raça também, né? O judeu tem isso, né? Ele é prepotente, né? Em determinados momentos ele é bastante prepotente. Então, era o que o pai estava jogando no espírito do Saulo, né? A posição dele da raça. O pensamento do Saulo era outro, né? A partir daquele instante. Ante as acusações injustas, o moço tarcense soluçava, talvez pela primeira vez na vida. Quando soube que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, prosseguiu o velho Bracado, surpreendi-me e esperei que te pronunciasse diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém, precipitadamente ralados de vergonha com a ordem de prisão com que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjeturei se não seria essa criatura inferior que elegeste a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Caramba. É forte, mas é um exemplo para todos nós. Nós também, se não somos mais assim, graças a Deus e graças à doutrina espírita também, tá? Graças a Deus, né, que nós conseguimos andar um pouquinho mais e graças à doutrina espírita. Mas isso ainda existe muito hoje. Tá? Infelizmente, ainda existe isso. Né? A gente tem visto na internet pessoas assim que... É isso que nós falamos ainda há pouco, né? Tudo que estava oculto será revelado. Né? Um cara vai na internet agora, fala sobre o seu trabalho, e sem querer se entrega para o Ministério do trabalho escravo, gente. É isso que a gente está vendo, só o pessoal se entregando. E a gente pasma, em pleno século XXI, né, um milênio aí. As ideias, aqueles que ainda não despertaram, ainda estão dormindo. São essas ideias. O despertar tem um custo, né? Um sacrifício. Aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo. Para mim, eu tenho que me renunciar e ver o outro. E parar de me ver. Olha só que situação. A gente está vendo muito. Mas faz parte do nosso mundo. Sem reclamação, sem revolta, faz parte do nosso mundo.
precisam de nossa oração, assim como nós precisamos das orações de outros também. Alguém mais quer falar? Então, vamos embora, senhor. Ao ouvir aqueles conceitos injustos, a pessoa de Abigail, o rapaz cobrou ânimo e murmurou com humildade: meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis neste mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. O pai não gostou da resposta, embora a objeção fosse feita em tom de obediência e carinho. Nova vida? Prosou irritado. O que queres com isso dizer? Geraldo respondeu resignado. Quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou minha vida. Não poderias ver, então, isso rematada loucura? Continuou o pai com espanto. Impossível. Como abandonar o amor da família em tradições veneráveis de teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido? E até hoje, né? Lá os judeus não veem Jesus, né, o Messias, né? Muito ao contrário, infelizmente, né? Eles não conseguiram ainda entender, porque a gente está vendo, de novo, tudo que estava oculto será revelado. Nós estamos vendo que eles continuam como eram, né, no Antigo Testamento. Esse povo que tem tudo na mão para mudar, né? Tem, né, o judaísmo, que o Estevão viu o judaísmo de uma forma diferente desses que estão aí hoje. É isso, o Estevão viu o judaísmo como um cristão, sem conhecer o Cristo. Tem intelectualidade, né? Sabedoria, condições financeiras, mas continuam que bélicos. Continuam o que eram há 4, 3, 2 mil anos atrás. Né? Eles não conseguiram ainda ver no Antigo Testamento o que realmente está escrito lá. Compreender. Não vamos nem praticar, que a gente também fala do cristianismo, não são muitos fãs do praticar, não. Né? Então, estão presos nisso aí. Isso que o velho Isaac está falando aqui está acontecendo hoje ainda. As nossas tradições. É interessante coisa, né? Não pode falar, São Roberto. Eles ainda não conseguiram separar o espírito da letra, né? Não, tem um pessoal da Cabalá que ainda consegue, tá? Mas não são todos da Cabalá também, não. Tá? Tem um rabino aí que eu gosto de ver, já falei com vocês, é Gilberto Ventura, se não me engano. É o Ventura, mas eu acho que o nome é Gilberto. Ele é inteligentíssimo, é um estudioso mesmo, o cara é fera, mas também não consegue ver em Jesus o Messias. Né? Pelo menos já o respeita muito. Já respeito muito esse homem, mas ainda para mim não é o Messias. Até aí tudo bem, não vejo nada demais não aceitar o Jesus como o Messias. Mas as ideias que Jesus trouxe, poxa, a gente está estudando, raciocinando em cima delas. Como disse, né, o Kardec era a lógica e o bom senso encarnados, né? Então a gente está vendo aí que não tem nada demais. É o correto. Mas é difícil praticar, aí é outra história. Por que é difícil praticar? E nós temos que nos melhorar muito para sentir aquilo. Por enquanto está aqui, entrando aqui. Né? Até chegar aqui, quando chegar aqui, a gente vai achar a coisa mais normal do mundo ser cristão.
É um processo, né? Só que 2000 anos para eles, o Islã considera Jesus, depois de Mohammed, o maior Islã. A gente tanto critica o Islã, tanto fala mal do Islã. Depois de Mohammed, ele é o maior. É o maior. E o Islã usa o Antigo Testamento. Quem é o Islã? O árabe. É o povo do deserto. O árabe é a descendência do filho de Agar, da escrava, que teve um filho com Abraão, o Ismael. Tá? O Ismael. O árabe é a descendência, tanto que quando Agar é mandado embora com o filho, estão passando fome e sede no deserto, aparecem os anjos e fala: fique tranquila, nós estamos cuidando de vocês. Ele será, a descendência dele será os árabes, o povo do deserto, que a palavra árabe significa povo do deserto. Será o povo do deserto. E está aí. Consideram Jesus. Eles que não tiveram esse contato físico, né, que Israel teve, mas tudo bem. Cada um no seu tempo, né? O tempo é do homem. Uma coisa que eu acho interessante é que se eles se pegassem pelo menos nos 10 mandamentos, principalmente no 5º, não matarás, né? Não teria guerra. Teria guerra. Tem Mas eles... Sadhguru, o nome do cara, o barbudão, o hindu, que mora nos Estados Unidos, que ele é inteligentíssimo, né? Ele critica os cristãos em cima do 5º mandamento. Os cristãos e os judeus. Os judeus, sim. Vocês têm o maior... Aí ele fala assim, vocês, que nós cristãos também temos, né? Vocês têm o maior livro de todos. E bastava você seguir um mandamento daqueles que Moisés deixou no Sinai, que vocês seriam o melhor povo do mundo. Não matarás. 5º mandamento. Só. Isso aí. Mas não seguem nem o principal. Imagina os outros. Honrar pai e mãe. Amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém pensa nisso? Se pensasse, não fazia Exatamente. 10% do que faz. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa isso? Amar que significa tudo que Deus, todas as leis divinas. Né? Qual é a 5ª lei? Não matarás? Não é uma lei divina? Mas e aí? Mas nós achamos que não matarás é enfiar a faca, dar um tiro. Né? Esquecemos que, normalmente, continuadamente, nós continuamos assassinando, né, as vontades, os pensamentos do nosso próximo. Gente, quando a gente joga um papel de bala na rua, queimado, é isso, desmatamento. Fala mal de alguém. A pesca abusiva. Né? E outras coisas mais. Né? Fala mal de alguém, né? A pessoa chega feliz, Ih, rapaz, tá por fora, isso aí não vai dar em nada, sai dessa, matar os sonhos das pessoas. É tanta coisa, tanto não matar. Matar os sentimentos, matar os sentimentos, matar os... Nossa, isso aí é uma das piores coisas. A gente acabou de ver, né? O pai tentando matar o sentimento do filho, do Paulo. Não pode, não. Tem que ser eu, tem que ser aquilo que a gente já segue, né? Vai por aí. A gente combinou. A gente combinou. Bom. Quer falar? Alguém quer falar? Consuelo, Jorge, estão calados? Sem som, Jorge? Não, sem som não, estou aqui. Então vamos embora. Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor, quando assim se exprimia. Teve ímpeto de atirar-se nos braços amorosos, falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação, mas prevendo simultaneamente a dificuldade de se fazer compreendido, observava-o resignado,
enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o devoravam. Raiva e cólera pelo pensamento do filho. Como Agora pode você ser? vê, o Paulo ainda não tinha, já tinha lido, né? Já tinha lido Mateus, mas ainda não tinha interiorizado aquela palavra de Cristo, né? Como é que se diz? Você tinha acabado de falar sobre sacode a poeira e aqueles que Não, não sim. quiserem ouvir, Isso. né? Me Não, esquecia o termo. Mas ele não saco- interiorizou ainda isso. Queria que. sacode a roupa e tira, sacode a roupa e tira o pó Exatamente, das mas sandálias. queria que o pai de repente entendesse. E não era a hora do pai entender. Não era hora. Quer dizer, Paulo Não ainda era tinha hora. que estudar muito, ainda tinha que interiorizar muito Jesus. Se ele Se ele tinha, né, fosse. com toda aquela inteligência, imagine nós. Mas fala. Putz, É, ele foi inteligente bastante porque não forçou o pai a seguir o pensamento. exatamente, deu Porque uma parada. poderia causar uma revolta maior no pai. Putz, já pensou? Como pode ser isso? Se a doutrina malfadada do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida, como negar-lhe nocividade e bastardia. Será justo preferir um aventureiro que morreu entre malfeitores ao pai digno e trabalhador que envelheceu no serviço honesto de Deus? Mas Agora pai, vem a dizia, pergunta. Vai. aqui é que é. Mas pai, dizia o moço em voz súplice, o Cristo é o Salvador prometido. Ou Isaac, seja, o para que Cristo você é o Messias. Esse é o Roberto. Todo o É, Antigo Testamento foi preparado para a vinda do Messias. Todo o exatamente. Antigo Testamento. Todos os profetas falam nele. Em Gênesis fala nele. Né? Vão falando. Vem da casa de Davi, que é isso e aquilo. A Isaías coloca um monte de situações que o Cristo vai passar. Né? Um monte. Tanto que existe agora também, isso aí é uma coisa importante falar, existem os judeus que acreditam no Cristo, que são poucos, mas existem os judeus messiânicos. Inclusive, uma vez o Zé Roberto, que é levaram até um livro sobre Hans Stern, se lembra, Zé? Do judaísmo messiânico, que era um livro, era um evangelho que eles escreveram e explicaram a moda deles, que ainda há muito de judaísmo naquela explicação, mas é bom demais, né? Então, tem uma turma que já são messiânicos, que se chamam messiânicos, não se chamam cristãos. A Christos é uma palavra grega, tá? Mashiach é a palavra hebraica, tá? Então é isso aí. Eles ainda não, mesmo com tudo que o Isaías falou, conforme vem o entendimento daqui todo mundo comenta isso, que Jesus viria como um guerreiro, né? Forte, né? Um general, etc. Mas, pô, gente, quando está lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na letra, né? O Senhor dos Exércitos. Se a gente tirar da letra, vai ver no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fala sobre mais ou menos isso que fala, né? Os Espíritos do Senhor. Qual verdadeiro exército? Vem à terra abrir os olhos dos orgulhosos, perere, parará, está lá no prefácio. Ou seja, o exército do Senhor é de anjos. O exército do Senhor são espíritos evoluídos, puros. Só que a letra mata. Então, o exército do Senhor é o quê? Tá? Quando fala de Javé, ele falou aqui de Javé ainda há pouco, vocês repararam? Javé seria olha só, é um negócio meio complicado. Javé seria um deus guerreiro. Foge da ideia desse deus que nós hoje falamos. É meio complicado isso, Javé. Mas ele falou Javé aqui, o Emmanuel fez questão de colocar. Tá? É um deus guerreiro. É a ideia deles.
E Javé, quem apareceu para Moisés lá na sarça ardente? Javé. Quem apareceu para Moisés lá? Javé. Tá? Então, a ideia deles é que Javé é Deus. Ou Jeová, né? Uns falam Jeová. Não é bem assim. Né? A gente pode até falar que seria um espírito protetor do povo judeu. Do povo hebreu, aliás, porque vem bem antes, né? Seria um espírito protetor do povo hebreu. Mas a letra mata. O espírito vivifica. Alguém quer comentar? A próxima leitura agora. O que nós comentamos anteriormente, né? Se Paulo, né? Que se Saulo tenta explicar mais, puxar mais o pai para junto do pensamento dele, agora vem aí o que nós estávamos conversando. Isaac pareceu agravar a própria fúria. Blasfemas, gritou, não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se revelou, que se esvaiu no sangue do castigo entre os ladrões. Estás louco, exijo a reconsideração de tuas atitudes. Olha o que nós estávamos conversando anteriormente. Né? Enquanto fazia uma pausa, o convertido objetou. É certo que meu passado está cheio de culpas, quando não hesitei em perseguir as expressões da vontade. Mas de 3 anos a esta parte, não me recordo de ato algum que necessitasse reconsideração. Justamente o que o pai está pedindo é ato aí, consideração, porque ele está louco, né? É difícil, né? A palavra da cruz é loucura, é difícil mesmo, né? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? Não, graças a mim, o filho odiará o pai, tal, etc. Mas não é que é odiar de um querer estraçalhar o outro. Não. Apesar que a gente botar a lei da reencarnação tem um pouco a ver com isso também, né? Mas se odiar é isso aí. Quando o filho ou o pai, quem vier com nova ideia, vai criar um problema em casa, na rua, na escola, na sociedade, não é isso? Quem chega com a nova ideia cria esse problema. Esse problema, né? Minha mãe odiar o pai, vai odiar o filho, etc. Jesus fala mais ou menos isso, né? É essa a questão que ele quer falar. Aí tem muita gente que fala, tá falando que esse odiar é não amar muito. Não é essa questão de amar muito. É essa questão dessa indisposição que as novas ideias trazem. Né? Novas ideias trazem disposições. Traz. Somente dentro da família, né? Em qualquer lugar. Tanto certo ou errado, trazem disposições. A gente está vendo aqui coisas que nós já pudemos ter passado por isso. Dentro da nossa casa mesmo. E hoje nós percebemos isso. Então, hoje nós estamos abrindo nossos olhos para isso. Vamos lá, seu Roberto. Ainda falta 2 minutos. Vamos lá. O ancião pareceu atingir o auge da cólera e exclamou áspero. Sinto que as palavras generosas não quadram a tua razão perturbada. Vejo que tenho esperado em vão para não morrer odiando alguém. Felizmente, sou obrigado a reconhecer nas tuas atuais decisões um louco ou um criminoso. Vulgar ainda por cima, veja você. Portanto, para que nossas atitudes se definam, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. Isso nós já devemos ter falado alguma vez nessa vida ou em outra, ou já ouvimos nessa vida ou em outra. Isso aí escolha entre mim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos parar lá no ancião, pareceu atingir o auge da cólera. A semana que vem, né? Semana que vem é dia 27. 27/9.
24. Eu estudei essa parada aqui, um pouquinho depois, eu estudei em 28 de junho de 2012, lá no Marco Aurélio. Né? 12 anos atrás. Eu tenho refletido um pouco sobre essa questão, né, de acompanhar, às vezes, os nossos filhos, os pensamentos dos nossos filhos, né, e pensamentos dos mais jovens, né? E eu sinto que nós, por exemplo, eu vejo a gente acompanhando os nossos filhos, né? Eu vejo gente mais nova que não acompanha, às vezes, os filhos. E eu fico assim, poxa, eu sou mais velho, acompanho. Esse cara mais novo e não consegue entender que o filho não quer fazer aquilo que ele quer, fazer aquilo que veio para fazer. E eu estudando um pouco mais aí a fundo o comportamento o Evangelho, humano. O próprio Kardec, né? O próprio Espiritismo, né? E quando ele fala no nosso lar, você vê a tecnologia lá, ela é avançada. Em 1939, existia computadores que aqui nem imaginava ter, né, computação. Existiam outros aparelhos que, nossa, agora que de repente pode... Só que lá sempre avança mais do que aqui, né? E no nosso lar mesmo você vê aquelas pessoas que querem ficar no alento, sem fazer nada, não quero... Quer ficar na rede. Cadê a Luizinha? Hoje não está aí. Tá na Quer rede. ficar tá na rede. Quer ficar na rede. Não quer aprender. Agora, quando você vê um menino de 3 anos tocando piano, ou então um menino de 9 anos fazendo física, uma faculdade de física, você vê que ali existe alguma coisa. Ali existe um aprendizado que veio com ele. Entendeu? Esse aprendizado, assim, na minha cabeça, uma boa parte é dele, mas uma boa parte é o que ele se esforçou aprendendo lá no mundo espiritual. Ele não ficou parado, entendeu? Esperando. Enquanto quando você chega aqui e vê uma criança de 3 anos mexendo no celular melhor do que a gente, né? Claro, a gente tem 60 anos, então a gente não viu isso. Não teve condições, de repente, nem de ver no mundo espiritual, talvez, tanto. Mas a gente compreende, até mesmo por causa do espiritismo, né? Estudando essa parte, né? E você vê pessoas que não acompanham, ainda está naquela de bebê, não sei o quê, tal, não quer estudar, não quer aprender, não veio com a bagagem, né, interessante. Eu tive percebendo isso, não sei se eu estou errado ou se eu estou certo, mas estudando um pouco isso, eu percebi que existe. Existe aqueles que querem e aqueles que não querem, no mundo espiritual, aprender. Só Sim. passou. Entendeu? Faz parte. Bom. A nossa humanidade tem vários níveis. Né? Uns estão despertos, outros estão despertando, outros ainda estão dormindo, né? Aquela questão de nível de consciência que nós já estudamos. Né? Isso, nível de consciência. Joana de Ângelo fará tanto sobre isso, né?